Na primeira parte, hoje cedo, eu falei sobre recebimento manual. Então, nós simplesmente realizamos um recebimento, simulando então uma nota de compra, uma nota de entrada, onde eu cadastrei manualmente. Eu estava explicando que essa era uma das maneiras. Né? Existem outras maneiras e de repente bem mais interessantes para a gente estar visualizando. Então, voltando aqui na minha parte de compras, eu tenho um recebimento final e nós tínhamos também um outro recebimento aqui. Então, deixa eu habilitar novamente. Eu vou em itens do menu, eu abro aqui a parte de compras e recebimento. Então, isso fica oculto pelo seguinte motivo. Alguns clientes, eles simplesmente dão entrada na nota e ela já vai para o meu estoque disponível. Perfeito. Outros clientes, eles precisam ter uma etapa de conferência, uma etapa de validação. Então, eu vou ter o meu recebimento de mercadorias, o meu funcionário ele vai dar baixa em recebimento, para depois, o responsável, então, pela entrada de mercadorias, eu simplesmente olho o que foi cadastrado, valido direitinho, se de repente for gerado um romaneio, como eu coloquei o exemplo, então eu bato o martelo no recebimento final. Então ele pode ser criado diretamente no recebimento final, para quem não precisa dessa conferência, ou ele pode ser criado no recebimento aqui pela minha equipe. E só quem vai ter autorização do final é o responsável, porque é onde é feita a validação para entrar como disponível. Então, para quem usa diretamente a entrada e já deixa disponível, eu posso deixar oculto o recebimento. Uma questão aí de como fica melhor da gente trabalhar. Beleza. Então, recebimento. Gravar aqui a minha senha. A primeira parte de hoje eu vim adicionar, escolher meu fornecedor e incluir aqui em adicionar. Sendo que na parte de compras nós realizamos já solicitações para o fornecedor. Então nós vimos no treinamento que aqui em ordem de compras eu tenho algumas compras que já foram realizadas. Então, como é que eu posso fazer um recebimento de forma que eu dê baixa das compras que já foram realizadas? Inclusive, temos ali o caso também daquele produto que consta lá no site, certo? Mas que eu não tenho quantidade. Então ele vem como, na ordem de compras como um produto que eu não tenho estoque, eu preciso comprar, alimentar meu estoque para poder liberar ele. Então eu preciso realizar o recebimento dessa ordem de compra. Então isso é uma etapa que a gente precisa dar baixa nessas ordens de compra. Então eu montei outros exemplos aqui. Então eu peguei aqui, por exemplo, essa ordem de compras. Vou colocar um lançamento aqui onde eu preciso pagar essa ordem de compra antes para poder receber. E eu vou colocar o outro exemplo sem pagamento mesmo. Então vou fazer um de cada para a gente visualizar como fica. E outro detalhe é que essa ordem de compra eu posso receber as 5 peças, beleza, mas eu posso receber 4, 3. Então eu ainda terei uma quantidade pendente aqui. Então esse é um outro detalhe que a gente verifica. Essa operação nem sempre bate certinho. Então vamos lá. Ordem de compras 5 e 6. Vou realizar então aqui o meu recebimento. Venho lá no adicionar, escolho o meu fornecedor, igualzinho a manual, né? A diferença é que eu venho aqui em importar OC. Então, conforme nós cadastramos um novo recebimento, eu clico em importar OC
E aí sim, ele abre a minha ordem de compras. Então, pessoal, realizando dessa forma, eu garanto que eu estou dando baixa aqui na minha ordem de compras. Aqui por essa tela, ela só fica em aberto. Então ela não chega a fazer nada. Beleza. Então, realizando aqui dessa forma, eu tenho o importar OC, onde eu importo a minha ordem de compra já criada. E eu tenho também uma outra função que eu ainda não falei com vocês, que é a importação do arquivo XML. Então essa parte aqui de baixo é justamente onde vai fazer mais parte do dia a dia de vocês. Para quem não está visualizando o Importar NFE e está acompanhando aí a parte de hoje, ela fica numa setinha bem aqui no canto. Então eu tenho aqui o Importar NFE. Então dessa maneira eu vou escolher o arquivo XML para eu poder estar realizando a importação. Aí eu venho aqui em abrir NFE. Eu preparei um exemplo para mostrar para vocês. Aqui um XML de compras, onde eu tenho as minhas mercadorias que não tem a ver com os produtos que estão cadastrados. Esse é o tipo de coisa que acontece quando eu tenho o XML de produtos que não existem, ou então quando eu não realizo o cadastro do código de barras. Então, quando o produto ele já tem um código, eu recebo esse EAN no XML de compra. Então, é justamente pelo código de barras que o sistema ele faz essa associação, ele faz esse deparo. Então, mesmo o nome estando diferente, isso é muito comum. Eu tenho um produto ABC e o meu fornecedor chama de XY. Isso é muito comum de acontecer. Aí o que acontece? O sistema ele não consegue achar. Mas se eu cadastro o código de barras no produto no sistema, ele já reconhece por esse código. Então, uma dica é justamente se atentar ao código de barras, certo? Porque é justamente esse código que vai ajudar a gente na hora de importar o XML, o sistema já reconhece sozinho. Poxa, Marcos, mas eu tenho produtos que não tem código de barras, ou seja, eu tenho que criar um e para poder etiquetá-los, e o fornecedor ele tem um código próprio, né? Aí eu tenho esse outro detalhe. Repara que a parte do XML ele traz também aqui o código do fornecedor. Então eu tenho lá o código do produto, tenho o nome do produto de acordo com a nota do fornecedor, sendo que aqui eu tenho o código que o fornecedor pratica, que não necessariamente é o mesmo que o nosso. Então esse código, assim que eu realizo uma importação de XML, o sistema grava esse código aqui. Então na parte de produtos, nós temos o histórico de fornecedor, como nós já vimos anteriormente. Então, para relembrá-los, eu venho aqui em estoque, manutenção de estoque. Eu vou pegar aqui um produto qualquer e vou abrir aqui o avançado, informação de fornecedores. Nessa parte eu tenho o histórico de todos os fornecedores que realizamos a compra e eu tenho também o código de fornecedor. Então o sistema ele grava esses códigos. Mesmo se a gente mudar de fornecedor, eu tenho mais de um aqui e cada um com seu código. Então isso garante que na importação do XML eu tenha esse depara certinho. Então, voltando lá para o recebimento. Compras de recebimento. Beleza, venho aqui em adicionar.
E quando eu clico aqui no abrir, a nota para ele importar o arquivo, vou escolher ele aqui de novo. Então, o primeiro detalhe que eu falei com vocês, código de barras, o sistema usa essa informação para realizar o deparo. Os produtos que não têm um código, assim que eu importar aqui o XML, o sistema ele já grava esse código do fornecedor. Mas na minha primeira importação desses produtos que eu não tenho código, como é que o sistema ele vai saber que esse produto ele corresponde a um produto que eu já tenho cadastrado? A gente vai usar essa coluna aqui de modelo. Então aqui eu vou apontar qual produto corresponde a esse produto aqui. Então eu vou marcar, por exemplo, que esse produto ele existe sim, e ele é na verdade esse produto aqui. Então repara que ele já tira os erros. Então, quando eu importar esse XML, o que vai acontecer? Ele vai colocar lá o preço de custo, vai atualizar para a gente. Ele vai registrar no histórico do fornecedor o código do fornecedor praticado, certo? E, claro, a quantidade que nós recebemos. Então, quantidade, custo e o código do fornecedor. As outras informações, essa importação ela não mexe. Ou seja, vocês não precisam se preocupar em o XML modificar o nome que vocês cadastraram o produto. Então nós realizamos um tratamento, cadastramos o nome direitinho, até porque esse produto ele vai para a plataforma também, né? Mas essa importação ela não mexe no nome. Não mexe no nome, não mexe no modelo. Então a importação ela grava adicional, né? Que é o código do fornecedor, além de realizar o recebimento de estoque e o valor de custo. Então nós podemos realizar um depara direto aqui dessa tela e aí na próxima importação desse XML, mesmo se eu não tiver o código, ele vai reconhecer. Então temos esse detalhe. Possíveis dúvidas que aparecem nessa tela com relação a produto novo, conforme até citaram para a gente de manhã: Marcos, eu tenho um produto novo, eu preciso cadastrar esse produto. Então nós precisamos cadastrá-lo para que assim que eu importe o XML eu realize esse deparo. Aqui na parte de modelo a gente realiza o deparo do que está no XML com o que já existe. Essa coluna de categoria, nós selecionando uma categoria aqui, ele cria um novo produto. Então, eu falei para você, acabei de falar para vocês que a gente precisa cadastrar um novo produto para depois importar, mas essa tela do XML, ele me dá a opção em que, se eu escolher a categoria, ele cria um novo produto. Então esse produto ele passa a ser um produto novo. Por que eu não recomendo isso? Por que eu recomendo fortemente que vocês sempre cadastrem antes? Porque, até pela estrutura do XML, primeiro que o cadastro de vocês vai ficar incompleto. A gente vai precisar completar ele depois. E, em segundo lugar, essa parte ela não tem como criar produto de grade, produto de variação. Então, se eu recebo um produto preto, um branco e um azul, ele não cria um produto de grade, ele cria todos avulsos. Então acaba gerando aí um retrabalho ao invés de ajudar. Então, apesar da gente ter essa parte aqui, onde é possível criar um novo produto, eu recomendo fortemente que vocês não utilizem isso daqui. Eu recomendo sempre que vocês cadastrem um produto, realizem até a cotação pelo próprio sistema, que eu ainda vou mostrar para vocês, certo? Mas que vocês não utilizem esse criar novo, porque ele não cria grade. Beleza, ele não cria grade, mas e se esse produto
ele for uma variação, né? Um SKU, digamos assim. Quando a gente associa um modelo, repara que ele não coloca o produto de grade, ele já coloca direto os SKUs. Azul, preto, preto XL, verde, verde XL. Então, quando a gente realiza o deparo, ele já é SKU, SKU. Então, dessa forma, não tem como dar erro. E lembrando, tá? Isso é feito uma vez só, porque depois o sistema ele grava o código do fornecedor. E aí, se a gente comprar com esse mesmo fornecedor, o sistema ele já vai acertar. Né? Enquanto esse código for igual. Assim mesmo, para os produtos que não possuem o EAN cadastrado. Porque se eu pego o produto na hora do cadastro, bipo ali o código de barras e gravo o cadastro, ele já reconhece por aqui mesmo. Então eu tenho essas validações. O código de barras, o código do fornecedor também. O sistema ele olha esses dois parâmetros. Então uma observação legal aí para vocês. Então eu tenho aqui, quando ele está em preto, significa que existe, está direitinho, está associado, o sistema já reconheceu. Eu tenho aqui um novo que eu não recomendo, ele não cria grade, o simples que ele cria, assim mesmo, ele cria incompleto. A gente ainda assim vai precisar realizar aquele trabalho de colocar o nome certinho, já que o produto vai ser sincronizado, precisa ter um nome aí de acordo com a exibição dele no e-commerce, e não o nome, enfim, praticado por fornecedor. E aqui o produto que não existe, ou seja, que eu ainda preciso associar. Então, eu posso cadastrar o código de barras e eu posso também cadastrar até mesmo esse código de fornecedor aqui. E como é que eu faço isso? Como é que eu me antecipo no cadastro do meu produto? Então, para relembrar vocês, eu vou abrir aqui a parte de produto, estoque, manutenção de estoque, colocar aqui um dos meus produtos, avançado, fornecedores. Esse código aqui foi de um recebimento que eu realizei, então ele já gravou o código. E aí, se eu vim aqui em adicionar, eu escolho o fornecedor, aqui a quantidade mínima é o mesmo, e aqui embaixo, nesse ADD, eu coloco o código. Eu acho que estava o quê? 1677 era um deles. Então, dessa forma, se eu cadastrar um novo produto e já colocar aqui na parte de avançado o código do fornecedor, ele já reconhece o XML direto. Isso o quê? Se o produto não tiver código de barras, né? Porque se tiver, mais fácil ainda, não é preciso realizar isso daqui. Beleza. Aí dei um OK. E ele fica aí diferentes códigos cadastrados. Então ele reconhece tanto o código PS4 quanto o código 1677. Então tem esses dois detalhes. Beleza. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, aproveitando que eu estou aqui na parte de avançado, é com relação a imposto de compra. Então, nesse momento, nós realizamos a questão do recebimento manual e o recebimento feito através de arquivo. Mas e com relação a imposto? O imposto, pessoal, eu tenho dois detalhes, certo? Primeiramente, eu tenho o cadastro a ser realizado aqui em Fiscal Impostos de Compra, que foi o nosso primeiro treinamento lá da semana passada. Aqui eu preciso cadastrar todos os impostos a serem praticados. Marcos, eu tenho um fornecedor que trabalha com
que trabalha com PIS e um outro que trabalha com outra porcentagem. Tem porcentagens diferentes de PI. Então eu preciso cadastrar todas essas variações aqui, conforme nós vimos semana passada, o primeiro que nós fizemos. Então, só para relembrar, pegando aqui um exemplo, eu tenho aqui a fórmula de custo vezes imposto. Então, aqui na fórmula ele mostra o C, que é o custo do produto, vezes o imposto. E aqui eu coloco o tipo de imposto para o sistema poder identificar sozinho. E no caso do ST, nós já deixamos a fórmula pronta. Então eu só preciso colocar aqui a alíquota e clicar em ST, que ele já monta todo o cálculo para a gente. O importante, que vai precisar ser verificado com o contador, né, é justamente esse detalhe de CST aqui. Então, no final das contas, essa parte ela até parece ser, né, complicada, mas a gente verifica com o contador direitinho as alíquotas a serem praticadas e colocamos no sistema. Isso é feito também na etapa de implantação, né, mas é importante vocês revisarem. O primeiro detalhe é cadastrar imposto. Então eu venho em impostos de compra, cadastro todas as variações. Depois eu preciso voltar no produto, lá onde a gente estava, em avançado. Então eu vou voltar aqui no meu produto aqui do exemplo, avançado, informação fiscal. E aqui, olha, na parte de impostos de compra, eu vou adicionar os impostos a serem praticados. Então, assim que eu importo o XML, o que acontece? O meu XML, ele tem as alíquotas, mas para o sistema poder reconhecer direitinho e já alimentar as telas do sistema, eu preciso definir aqui um imposto que esse produto ele vai praticar. Então, o meu produto ele tem essas três situações. Ah, Marcos, mas esse mesmo produto aqui, eu tenho fornecedores que isso daqui ele é uma porcentagem e no outro fornecedor é outra. Nesse caso, eu coloco as duas variações aqui. Elas precisam estar no produto, porque na hora que eu importar o XML, o sistema cruza essa informação com a alíquota correta. Então, para os produtos que eu tenho ST de 2% e ST de 4%, eu preciso cadastrar os dois e adicionar os dois aqui dentro de avançado no produto. Aí sim, ele vai aparecer lá no seu recebimento. Antes de eu abrir para dúvida, só concluindo aqui o seguinte: conforme eu cadastro aqui as alíquotas, o que acontece? Eu venho aqui na parte de recebimento, beleza? Eu venho aqui em adicionar e manualmente, olha, quando eu coloco aquele meu produto que eu acabei de fazer, ele já vai listar aqui as variações. Então manualmente eu preencho aqui, né? Mas já no XML isso já existe no XML. Então o que acontece? Eu venho aqui na parte de NFE, venho em abrir XML, clico duas vezes e ele já lista os impostos corretos. Então o que acontece? Conforme é realizada a importação de XML, ele aparece uma mensagem criticando PIS, COFINS, ICMS, IPI, ST, para vários casos. E como a gente resolve essa crítica, e melhor ainda, como nós importamos da maneira correta. A gente precisa realizar aquela configuração antes lá no produto. Então, isso é uma parte importante, pessoal. Só concluindo essa parte aqui para vocês derem uma olhadinha. Então, eu vou finalizar essa importação. Vou clicar em importar. Ele vai listar aqui os meus produtos. O que eu fiz o deparo, ele já reconhece o meu produto, mas ele não mexe na minha descrição. Repare que o sistema ele não faz nada.
deixa assim do jeito que está. E no cadastro de imposto, ele vai preencher de acordo com a informação do XML. Ele vai cruzar então. No XML eu tenho tantos por cento de ST. Ele já pega e já preenche aqui pra gente. Mas para preencher, a gente precisa realizar aquele cadastro. Certo? Essa parte eu sei que eu saio e entro dessa tela várias vezes, então eu já vou verificar aqui as dúvidas de vocês e até repasso aí uma parte que isso aqui é importante para não ficar confuso. Beleza. Bem, eu posso cadastrar os produtos com os códigos da nossa loja e toda vez que importarmos um XML novo, o sistema dá a opção de vincular o produto e fica vinculado. Perfeito, Fernando, isso aí. Então tem essa opção aí de deparo. Para a primeira importação, caso não tenha um código. Tem como associar os produtos de grade, beleza. O bom é que aquela parte do deparo, ele faz por SKU. Então não tem erro. Beleza. No meu caso, estou com os produtos da NFE em preto, beleza. Porém, ele aparece uma mensagem que as informações de PIS, COFINS e ICMS estão diferentes do XML da nota. Como resolvo? Beleza. Eu estava até comentando isso, né, ainda pouquinho no final. Então, as informações estão diferentes. A gente precisa verificar quais as alíquotas. Então, você consegue ver, inclusive na própria nota. Então, tem lá ICMS 18, sei lá, IPI de 5. Aí, beleza, eu vou pegar essas informações e aí vamos lá no imposto. Então, eu vou sair daqui, fiscal imposto de compra. Aí tá lá, ICMS de 18. Então, eu vou colocar aqui 18%. ICMS 18, eu já coloco 18%. Eu sou simples nacional, então eu tenho o CSO-SN 101. Ah, não, eu tenho uma outra situação tributária e aqui eu vou precisar colocar o CST-40. Então isso tudo é de acordo aí conforme o contador passa para vocês. Então eu tenho o ICMS lá do imposto de compra, que ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar esse valor no meu custo. Então eu vou em adicionar. Então isso tudo você pode conferir na própria nota que você recebe, para você deixar o imposto configurado certinho, né? Já o IPI, vou inventar um exemplo aqui na minha cabeça, IPI de 6%, sei lá. Só que o IPI, o que acontece? Ele não incide. Então eu preciso destacar direitinho, só que ele não mexe no meu custo. Então eu preciso ver aqui, ignorar. Então ele destaca o IPI, calcula direitinho, mas ele não mexe no meu custo. Então isso tudo vocês conseguem visualizar na própria nota. É importante a gente configurar essas situações. E aí, mais uma vez, se eu tenho alíquotas diferenciadas de acordo com o fornecedor, eu já vi isso acontecer. O fornecedor ele tem uma situação e outra. Eu preciso cadastrar essas variações aqui, certo? Fernando até pediu essa parte aí de imposto. Depois confirma se essa parte aqui ela ficou clara, viu, Fernando? Alisson também. Essa parte aqui nós cadastramos a descrição. Então você pode colocar dessa maneira, não tem problema nenhum. É só um nome para te ajudar. O valor da porcentagem a gente cadastra nesse campo aqui. E aqui a gente realiza o cálculo de custo vezes imposto. Então ele é feito dessa maneira. Eu acredito que até aí no de vocês esteja já um exemplo assim. E a gente verifica, né, como é que a gente lança isso no nosso recebimento. Né? Então o IPI ele não incide, então tem que deixar dessa maneira.
E de repente eu além do meu negócio, eu também realizo um trabalho, enfim, eu sou distribuidor. Então, dessa forma, eu tenho uma outra situação onde o IPI acaba tendo que destacar. Então, essa parte é importante a gente ter, né, direitinho como isso funciona no contador para poder preencher de maneira correta. Essa parte gera muita dúvida, né? É importante que vocês entendam direitinho. E até caso, de repente, a gente saia aqui do treinamento, quiser abrir um chamado, a gente cadastrar junto, não tem problema. Daí, Fernando, depois me confirma se ficou claro essa parte aqui, viu? Um outro cadastro que assusta um pouquinho é esse ST aqui. Então, vou realizar aqui um exemplo aqui com vocês. Então, eu vou pegar aqui adicionar. Então, eu tenho lá a minha alíquota, 7%. Onde é que ele vai cair lá no meu financeiro? Ele vai cair como... Tem algo de taxa, imposto... Ah, tá aqui, tem uma parte aqui de imposto. Substituição. Então, eu escolho aqui a alíquota que eu vou inserir na fórmula. Assim que eu clico, olha, ele já monta direitinho pra gente. Então, custo mais frete, aí ele multiplica aqui pelo MVA e faz o cálculo todo da fórmula de substituição tributária. Então, isso daqui ele simplifica bastante aí pra gente. E, por fim, colocar aqui direitinho, conforme nós precisamos trabalhar. Então, mais aí para lembrar para vocês que não pegou a parte fiscal, é uma parte aí que gera muitas dúvidas, eu vou acabar realizando isso de novo, tá? Para ajudar vocês. E a parte de compras especificamente ela é feita toda nessa parte aqui. Opa, Fernando, essa parte também é feita pela tabela de INSEMI. Aquela tabela, Fernando, ela atende aos impostos de venda. Então, aquela tabelinha de INSEMI é tudo imposto de venda. Né, que você preenche lá o CFOP, o ST, né, que às vezes confunde, né, CST e ST, então tem lá o código da substituição tributária. Enfim, a gente acaba embolando aí. Então, o CST, o MVA, o CFOP, ele fica tudo naquela tabela de NCM, mas aquilo ali é venda. A parte de compra, ela fica especificamente aqui. Beleza. Uma outra dúvida aqui pra gente. Tem como você importar uma nota sem você ter que cadastrar imposto? Sim, se a gente realizar a importação sem esse cadastro no produto, ele importa a nota normalmente. Mas para o imposto, Ana Carolina, de ser discriminado direitinho, a gente precisa realizar esse trabalho, tá? Só explicando aqui o que eu acabei de falar. Eu realizo esse cadastro, realizo a associação lá no meu produto. Beleza. Quando eu chegar aqui no recebimento, o que vai acontecer? Eu venho aqui, importo NFE, aí vou lá no meu XML. E aí quando eu importar, o que vai acontecer? Ele vai preencher aqui nesses campos. Imposto. E dentro da aba de imposto, ele vai discriminar separadinho, conforme nós estamos cadastrando. Para que a tela ela totalize todos esses tributos direitinho, a gente precisa cadastrar um imposto e associar o imposto no produto. Esse é um trabalho que precisa ser feito. Se eu não fizer, ele joga tudo aqui no total. Então tem esse detalhe, tá? Então daí a importância de
de realizar aquela configuração. Dessa maneira você tem separadinho o imposto e cada alíquota aqui. Beleza, e aí, conforme vocês até perceberam, quando eu fiz aqui o importar XML mais uma vez, ele já nem reclamou, nem ficou vermelho, importou direto. Então, para a primeira validação, ele vai criticar, realizado o deparo, ele já pega tudo direitinho. Bem, pessoal, realizamos a importação aqui do XML. Eu preciso ver aqui e preencher a fatura. Então, eu coloco lá o número da nota, tudo aqui direitinho, total. E ok. Essa informação, então, a gente precisa preencher. Agora, a chave da nota de compra, o sistema guarda. Então, essa chave ela fica guardadinha. A gente só precisa confirmar mais uma vez aqui o número da nota. É uma informação que ainda não tá buscando, né? E também, claro, aqui o vencimento. Então, só se eu importar uma compra já paga, que a gente não precisa preencher, que ele já vem preenchido. Um detalhe que vocês podem, inclusive, revisar na parte de autorização, né, dos funcionários, é se o pessoal que realiza essa importação vai ter acesso, por exemplo, a modificar valor de desconto, modificar outras despesas, né? Então aqui, por exemplo, eu recebi a nota e eu posso colocar manualmente outras despesas, frete, por exemplo. Então isso eu posso deixar liberado para o funcionário que estiver realizando esse recebimento, ou então eu posso deixar travado, né? Então ele simplesmente dá baixa e confere as quantidades. Então isso tudo tem como realizar a configuração. E conforme eu conversei com vocês, eu gravando aqui no recebimento, ele mantém aqui em aberto, e depois aqui no recebimento final é que eu vou, aí sim, dar baixa nele. Da mesma maneira, eu posso vir no recebimento final, adicionar e realizar a mesma importação aqui nessa tela. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu faço pelo recebimento final, ele já coloca no estoque disponível. Então, para quem não tem muito sentido aquela conferência, é só realizar dessa forma, né? Se eu tenho, então, uma equipe para receber as notas, realizar a conferência e depois aí o responsável validar, eu tenho essa outra maneira também. Certo, pessoal? Então, tenho aqui essa maneira aí de cadastrar. Terminando então essa parte de recebimento de mercadorias, nós temos também a devolução de compras. A devolução de compras, ela precisa ser realizada aqui em recebimento final. Então, para realizar uma devolução de compras para o fornecedor, um ponto é recebimento final e outro ponto é cadastro de fornecedores. O cadastro de fornecedores, na parte da devolução, ela é importante para caso a gente realize a emissão de nota. Então, pegando esse exemplo, se eu cadastrar uma devolução de compra com esse fornecedor, eu vou ter uma rejeição da receita, porque quando eu tentar emitir a nota, o meu cadastro está incompleto. Então, eu preciso colocar aqui o meu logradouro, preciso colocar o contato e alguns outros detalhes aqui. Então, isso daqui é um exemplo de um cadastro necessário para realizar
a minha devolução aí para o fornecedor. Então eu tenho um contato, logradouro, nome fantasia, eu preciso preencher aqui também, CNPJ e inscrição. Então feito isso, aí sim eu tenho os dados necessários para realizar uma emissão de devolução para o fornecedor. Beleza, então primeiramente eu garanto o cadastro do meu fornecedor aqui com os dados básicos preenchidos. Feito isso, recebimento. Eu venho aqui, venho em adicionar, e nessa parte, pessoal, o que a gente faz? A gente realiza o processo de cadastro manual, mas tem uma diferença. Eu vou escolher o produto que ele vai ser devolvido aqui em adicionar. Então eu venho aqui e vou escolher o meu produto, vou devolver esse daqui, sendo que na hora que eu preencher a quantidade eu coloco um traço na frente. Então eu venho aqui e coloco um traço aqui na quantidade. A única diferença então de um recebimento feito de maneira manual é que eu vou colocar o traço quando eu quiser cadastrar uma devolução de compra. Sempre que eu tenho essa situação onde eu cadastro aqui a quantidade negativa, o sistema ele já reconhece como uma devolução. Vou dar aqui no salvar. Então vou cadastrar aqui os meus produtos, todos com esse detalhe. Daí eu vou preencher aqui essa parte do documento para finalizar. Então colocar aqui o número da nota de referência e o valor. O impacto que esse procedimento, o impacto desse procedimento que nós acabamos de realizar é o seguinte. Primeiro que esse recebimento que eu estou realizando, ele vai abrir para mim para emitir uma nota fiscal. Então posso emitir uma nota para o fornecedor em relação a essa devolução aqui. Esse é um ponto. O outro ponto é que essa quantidade vai ser dado saída. Então a tela de recebimento eu dou a entrada dos produtos. Quando eu cadastro dessa maneira, ele dá saída desse produto. Então eu registro uma saída para o fornecedor. Então eu tenho um impacto já no meu saldo. Isso é importante para quê? Se eu tenho 5 produtos e eu tenho uma devolução para o fornecedor, aí eu vou ter 4, e são esses 4 que eu vou trabalhar no e-commerce e na loja física. Então eu tenho lá o impacto também na parte do saldo. E eu tenho um outro impacto que é no financeiro. Então, quando eu cadastro um recebimento desse produto de R$90, eu tenho contas a pagar de 90. Quando eu realizo uma devolução, ele também gera esse mais 90 para o financeiro. Então ele faz uma operação de estorno, onde eu dou saída do produto, do valor, de acordo. Então eu tenho esse detalhe. Certo? Feito isso, eu clico em salvar. Então eu fiz direto pelo recebimento final, esse é um detalhe. E aí dou um salvar. Então, aqui o número do documento. Sim, ele existe, inclusive, foi o documento de entrada. Então, dou um OK. E aí eu venho aqui na parte do fiscal NFE.
Feito essa parte, eu mudo aqui de venda para devolução de compra. E quando eu filtrar, eu vou visualizar justamente aquela nota que nós acabamos de realizar. Então aqui na parte do faturamento, eu tenho diversas operações que nós realizamos de acordo então com o que nós realizamos no sistema. Por padrão, ele já me traz aqui a operação de venda, sendo que a devolução, toda vez que eu realizar o recebimento com aquele -1, ele vem para cá em devolução de compra. Eu preciso então mudar aqui o filtro. Certo? Então tem esse detalhe aqui importante. Só toma um cuidado, vou dar uma dica para vocês, que essa tela ela sempre filtra por loja. Então se eu cadastrei a minha entrada, a minha devolução em um outro canal, ele vai filtrar especificamente aqui da loja. Então essa tela ela não deixa misturar aí várias coisas. E aí sim, com o cadastro do fornecedor completo, ele vai liberar normalmente. Beleza. Dá uma olhada aqui nos esclarecimentos de vocês. Esses 90 da mesma forma que vem na nota de venda. No caso, Ana, na nota de compra, né? A nota de venda, eu também tenho uma devolução, mas ela é feita em outra tela. Essa devolução que a gente está realizando na parte de recebimento final, ela é uma devolução de compra, então uma devolução para o fornecedor. Então, falando de nota de venda, a gente tem uma tela de logística reversa e aí a gente ainda vai visualizar. Então, esses 90 da mesma forma que vem na nota, no caso sendo de compra, exatamente. Inclusive, quando você emitir, esse módulo aqui fiscal, ele vai te pedir a nota de referência, então você pode colar ali o número da chave, certo? E você também pode colocar uma observação, uma justificativa. Então, assim que você emite, ele abre as janelinhas. Olha, coloca aqui o número da nota referente a essa devolução. Então a gente pode colocar ou não, assim como uma observação. Respondendo aí a pergunta. Então, como cadastra imposto, então fica naquela tela que nós vimos ainda há pouquinho de fiscal imposto de compra, certo? Eu não fiz ordem de compra e não cadastrei os produtos no sistema. E quando eu chego esse pedido, por exemplo, vem avaliados os produtos, eu vou devolver para o fornecedor. Tenho que dar entrada primeiro? Bem, Salete, o que acontece? Você tem um recebimento desse produto. Nesse caso, é importante que você cadastre e registre a entrada. Você está colocando um exemplo para mim, onde você tem o seguinte: eu estou trabalhando com um produto novo, peguei aqui esse mouse, e eu vou receber um mouse, só que ainda nem cadastrei ele no sistema. Só que veio avariado, preciso devolver para o fornecedor. Né? Aí o que você pode fazer? Cadastra esse produto, dá entrada nele e realiza a devolução. Isso é interessante de se fazer, por quê? Porque no próprio produto eu tenho um histórico de movimentação dele. Então, apesar de ser mais prático a gente já pegar e retornar o produto, nem cadastramos, né? Vai ser legal, a próxima vez que você comprar esse produto, você tem aqui o histórico de compras dele, de recebimento, e você tem o histórico de movimentação das entradas, saída por devolução. Então, de repente, mais para frente, vamos realizar uma ordem de compra. Opa, aqui o histórico de movimentos do sistema tem muito registro de saída por defeito, saída de devolução. Então, a título de relatório, né?
é legal você fazer essas operações de entrada e saída, né? Apesar de ser mais fácil já pegar e devolver, já que não existe no sistema. Mas aí faz isso. Quando você trabalha com um produto novo, deixa já um cadastro no sistema, mesmo que seja um cadastro incompleto, mas já cadastra ele e realiza o recebimento. Tá? E aí veio avaliado, beleza. A gente já cadastra uma saída, manda de volta e você tem aqui no sistema gravadinho, tive entrada e tive saída. Aí ajuda aí não só a você, mas a sua equipe, né, a identificar quando a gente tem um produto que de repente não vale muito a pena. Na hora de emitir a nota, o sistema pede a chave de referência. Vocês trabalhando com mais de uma, começaríamos mais de uma chave de referência. Né? Sim, nós podemos colocar mais de uma, não tem problema. Só colocar um espaço e colar novamente, não tem problema nenhum. E aí você pode, inclusive, colocar uma observação, né? Mais de uma nota, enfim, quanto a isso não tem problema. O importante é que você coloque todas as informações. Opa, Ana Carolina era de fornecedor mesmo, beleza. Mas aí, não sei se eu esclareci a sua dúvida, que foi com referência ao valor, né? Então, isso mesmo, é o valor cheio. Então, no caso de eu dar uma entrada em um produto no sistema manual, não... Assim, na hora de emitir a nota, o sistema pede a chave. No caso de eu dar a entrada em produto no sistema manual, não passar pela aba de recebimento, o recebimento final. Puxa, Ana, aqui eu não entendi direito. No caso de eu dar uma entrada em produto no sistema manual, não. Ah, entendi. No caso de um ajuste de estoque, né? De repente você colocou mais 10 e aí vai realizar uma devolução de 5 dessas 10 peças. Ainda assim é importante colocar a chave, porque aí já é uma comunicação com a receita, né? Então, mesmo a entrada no sistema sendo feita via ajuste, né, como nós estamos emitindo, né, um documento fiscal, é importante constar aí a chave, para você não ter problema. Beleza, pessoal? Então, essa parte aí que ficou faltando, né, basicamente foi a parte de entrada via XML, que vai ser mais o dia a dia de vocês. Só dando mais uma passadinha, eu posso fazer pelo recebimento, onde ele não critica estoque, e aqui no recebimento, onde aí sim eu coloco como disponível, mesmo caso. Né? E aí, para quem precisa ter esse controle de realizar o cadastro, conferir, para depois bater o martelo, né? Segue aí a sugestão da parte aí do recebimento, tá? Onde o primeiro cadastro e depois o responsável, só que tem acesso ao final, ele vai lá e salva. Uma outra dica que eu vou colocar para vocês aí antes de fechar o treinamento é que, além da gente cadastrar o XML aqui em adicionar e fornecedor, que nós colocamos aqui dentro da tela, eu tenho também essa função logo aqui fora. Tá? Isso daqui é interessante porque se eu tentar cadastrar uma nota e eu não ter aqui o fornecedor, ele vai começar a exigir as informações. Então, uma outra dica que eu dou para vocês é que, de repente, nesse primeiro momento, até para visualizar, para entender a mecânica do sistema, vocês possam estar utilizando aqui o adicionar, dar entrada na nota e verificar os detalhes. Né? Conforme vocês passarem para o restante da equipe, vocês podem utilizar essa parte aqui antes de entrar no adicionar, porque aí ele já tem aqui uma série de dados que ele pede. Olha,
precisa cadastrar o fornecedor. Então, eu vou lá e coloco CNPJ, inscrição. E aí eu acabo lembrando de colocar o contato e o logradouro. Dessa maneira, quando eu emitir uma devolução, eu não vou precisar voltar para completar o cadastro. Então essa parte aqui ela é interessante por causa disso. Fornecedor não existe, opa. Eu forço, né, a pessoa que está realizando o cadastro a voltar, cadastrar direitinho, aí sim eu volto aqui e continuo. E aí ele vai criticar lá os impostos, né? Conforme o Fernando comentou com a gente, olha, o PIS e o COFINS não estão batendo. Então a gente precisa ir lá no produto e cadastrar novamente. Então tem esses outros detalhes. Certo, pessoal? Então essa foi a parte que faltou, que foi na verdade a principal, né? Que vai ser o dia a dia aí de vocês. Então eu estou encerrando aqui a parte de hoje, mas vou continuar na sala esclarecendo as dúvidas de vocês. Desde já gostaria de agradecer a presença, pedir desculpas aí pelo inconveniente hoje de manhã. E amanhã de manhã às 10, dessa vez sem nenhum problema, nós continuamos aí a programação com a parte aí referente à logística. Então, mais uma vez, obrigado a presença de todos. Espero ter esclarecido.